Olá, queridos! Graça e paz! Vamos continuar na nossa leitura? E aí, você está acompanhando conosco? Você pode comentar, dar um like, compartilha, seja bênção nas mãos do Senhor. Vamos estar começando então por Josué, capítulo 11, que vai estar falando das vitórias de Josué. Nesse capítulo nós vamos ver com mais clareza as grandes batalhas contra muitos reis. E observe que Josué ele está na terra prometida, ele está onde o Senhor disse que iria levar. É uma terra que mana leite e mel. E aprendemos com Josué algo muito interessante, porque eu posso ter promessas, mas eu preciso batalhar para me apossar das promessas. Como Jesus nos ensina, o reino de Deus ele vai ser tomado por esforço. Precisamos aprender que mesmo quando o Senhor nos dá uma promessa, é preciso esforço, fazer a sua parte, se fortalecer no Senhor. Então vamos lá, vai estar falando logo aqui no início vitórias de Josué sobre diversos reis. Podemos ter a promessa de Deus, mas eu preciso batalhar, eu preciso me esforçar para me apropriar dessa promessa. O que vamos ver então aqui no capítulo 8 é o resultado de uma aliança, mas uma aliança indevida que aconteceu, porque Josué ele vai ter que lutar, ele vai ter que entrar numa guerra e essa guerra não é uma guerra dele. Ele não precisaria estar ali, não precisaria estar travando essa guerra. Mas Gibeão chama Josué e Deus vai encorajar então Josué e Deus vai fazer maravilhas e vai haver vitória. Para haver uma vitória, nós precisamos lembrar que sempre haverá antes uma guerra. Então vai estar dizendo que os reis juntaram, então vários reis se juntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E veja bem, o Senhor disse a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a essa mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, e os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimará a fogo. E por que o Senhor vai estar falando então, vai dando essa instrução para Josué, que seria cortar os tendões dos cavalos? Porque quando essa nação que está sendo formada, o propósito de Deus é uma nação agrícola e não uma nação para a guerra. E esses cavalos, então, se a partir do momento que corta os tendões, eles poderiam ser usados na vida agrícola e eles não seriam usados na guerra. Até porque lembra que vai ter um salmo que vai estar falando que muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Pois é isso que o Senhor está ensinando aqui a Josué, que nunca ninguém teve tantas conquistas como Josué conquistou. Todo lugar que ele estava, o Senhor deu vitória. A palavra vai dizer aqui no versículo 23, assim Josué tomou toda essa terra, vai dizendo todos os lugares, todas as cidades que ele entrou e travou guerra e venceu, do jeito que o Senhor prometeu. E o Senhor vai estar falando assim: Josué tomou toda essa terra conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Quando nós vamos aqui para o capítulo 12, nós vamos estar vendo então uma lista de reis. Reis que foram vencidos pelos israelitas, 31 reis ao todo. E o que eu aprendo quando eu leio o capítulo 11 e o capítulo 12, eu aprendo que Deus é um Deus fiel. E esse Deus fiel, ele vai cumprir então as promessas que ele falou, ele vai fazer. E lembramos que Josué, para se apropriar dessa terra, ele precisou também pôr em prática. Ele precisou pôr em prática algo muito importante. Porque o Senhor, no primeiro momento que o Senhor vai encorajar Josué, logo quando Moisés morre, o Senhor fala para ele: Josué, seja forte, seja corajoso. Josué, você precisa ser forte e muito corajoso. Porque com certeza haverá muitas batalhas. Sabe, meus amados, não importa quantas batalhas irão vir contra a tua vida, não importa quantas batalhas você esteja passando, o Senhor é contigo. E nós podemos lembrar da palavra que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos agora também, vamos ver Jó no capítulo 26. E Jó capítulo 26 continua os discursos, as falas dos amigos de Jó. E Jó era mais um debate que nós vemos aqui. E Jó, ele então vai trazer uma resposta para Bildade. E Jó vai estar falando assim, que Deus, ele é o Todo-Poderoso. E sendo Todo-Poderoso, ele pode fazer o que ele quiser. E quando nós vamos ver no capítulo anterior, Bildade, ele vai estar dizendo que ninguém pode se considerar justo
diante de Deus. Jó, então, aqui no capítulo 26, ele vai apresentar 3 características de Deus. Ele vai estar falando: Deus é o Todo-Poderoso, Deus deseja sempre nos defender, e sendo Todo-Poderoso, então, ele é o Criador de todas as coisas. Sendo Deus, então, ele é a nossa segurança, ele sempre nos defende dos nossos inimigos, e dentro da sua soberania, Jó estava mostrando para ele que o Senhor, ele estava conduzindo a história, que Deus estava no controle de todas as coisas. Jó começa dizendo só no começo: Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor, como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era. Para quem proferisse palavra, Jó está dizendo: olha, o seu discurso, as suas palavras, elas não se aplicam a mim, elas não fazem sentido no meu caso. É isso que Jó estava dizendo para ele. E ele começa a falar de um Deus poderoso, de um Deus que fez todas as coisas. Ele vai dizer: os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores, o inferno está nu perante ele, não há coberta para a perdição. E ele vai dizendo: prende as águas em densas nuvens, as nuvens não se rasga debaixo delas, encobre a face do seu trono e sobre ele estende a nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. Jó começa a mostrar toda a grandeza de Deus. E aí, queridos, sabe o que nós aprendemos? Aprendemos que não importa os desafios que estamos passando, se a nossa confiança está firmada no Senhor, nós podemos esperar que dele vai vir o socorro. Ele é a nossa torre forte no dia da angústia. Vamos ver Atos, capítulo 11, vai estar dizendo assim: Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Então, o que está acontecendo? Os apóstolos, os irmãos da Judéia, eles ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro então sobe para Jerusalém, Pedro vai sofrer represália dos irmãos. E agora Pedro vai precisar defender, narrar, contar o que aconteceu, e ele vai dizer que ele teve uma visão. E o interessante é que Pedro vai dizer o seguinte: eis que na mesma hora ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Aqui Pedro está falando da visão. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou alguma coisa comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum o que Deus purificou. Veja bem, isso acontece por 3 vezes, até que Pedro então ele tem um entendimento que algo está acontecendo, que aquilo não é normal, que o Senhor está querendo mostrar algo para ele. Porque na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que foram enviados a Cesareia, e esses varões foram também enviados pelo Espírito, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. Aqui o que nós vemos? Um trabalhar do Espírito Santo. O Senhor falando com Pedro, dando uma visão, mostrando para ele propósito, projeto, dizendo que todas as pessoas eram, aos olhos de Deus, eram iguais. E aí no mesmo momento o Espírito Santo está falando com outras pessoas, está falando: vá na casa aonde Pedro está hospedado. O anjo contou-me que vira em pé um anjo em sua casa, que lhe disse: envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual lhe dirá palavras para que te salve tu e a tua casa. E aqui nós vemos algo maravilhoso. Esses irmãos então receberam Pedro na sua casa, e ali eles puderam ouvir a palavra de Deus. E quando eles estavam ouvindo a palavra de Deus, o Espírito do Senhor caiu sobre aqueles irmãos, e eles foram também cheios do Espírito Santo. E aí Pedro vai dizer o seguinte: quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo. Queridos, encerramos aqui essa palavra que o Espírito de Deus, Pedro estava falando: olha, nós diante de Deus todos os homens são igual. Nós temos um Deus soberano que está tecendo a história, unindo os povos por meio de Cristo. Que o Espírito do Senhor ministre sobre a tua vida nesta manhã. Compartilhe essa palavra, dê um like, comente, seja uma bênção nas mãos do Senhor.